E no momento de celebração, queridos, é muito importante que nós nos voltemos para aquilo que nos move. É muito importante para que nós nos voltemos às bases da vida da igreja. O que move a igreja, o que sustenta uma igreja. É muito importante que no momento de aniversário e de celebração, nós nos voltemos para aquilo que sustenta a igreja e faz com que a igreja esteja no centro da vontade de Deus. E não existe possibilidade de estarmos no centro da vontade de Deus e não sermos grandemente abençoados por Deus, guardados por Deus, sustentados por Deus, alimentados por Deus. Não há como uma igreja estar no centro da vontade de Deus e não ser uma igreja como a igreja de Magé, influenciando esta cidade. Amém? Então eu parabenizo vocês e para isso eu quero comentar com os irmãos acerca daquilo que o apóstolo Paulo fala aos crentes da igreja de Éfeso, no capítulo 4. E eu gostaria que vocês abrissem e mantivessem aberta a Bíblia, no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos de 1 a 6. E à medida que formos comentando, nós vamos lendo, e vocês me ajudarão a ler esse texto. E para começar, eu gostaria que vocês lessem o título desse texto. O que está escrito em negrito? O quê? A unidade da fé. Então nós poderíamos parar aqui nesse título e comentar sobre isso. Que a unidade, a nossa unidade, a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus não está fundamentada em coisas. A unidade da igreja não está fundamentada nas suas riquezas, no seu poder político. A unidade da igreja não pode estar fundamentada em outra coisa a não ser pela fé. A fé em Cristo Jesus é que nos une. A fé em Cristo Jesus é que faz com que a igreja subsista em meio a tantos intempéries, a tantas perseguições, a tantos problemas, a tantas lutas, a tantas batalhas. É a fé, a mesma fé que nos une. E o apóstolo Paulo começa, a Sociedade Bíblica intitula este capítulo como a unidade da fé. E eu gostaria que os irmãos começassem a ler comigo. Então nós vamos ler o versículo 1. Mas antes, porém, eu queria dizer para os irmãos uma coisa. Esta carta ela é chamada carta da prisão. Carta da prisão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E ele estava preso em Roma e fez questão de dizer isso no versículo 1. Ele estava preso. E com que intenção o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Éfeso? E logo no primeiro versículo, dizendo que estava preso. Choramingar, murmurar, reclamar, chorar com a igreja, pedir à igreja que se compadecesse dele. Absolutamente não. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, o objetivo dele foi de encorajamento aos crentes. O apóstolo Paulo traz aqui um encorajamento aos crentes da igreja a que vivesse conforme o chamado de Deus para ela. Então, com esta ótica, é que nós vamos ler esta parte deste capítulo 4. Um chamamento um incentivo ao chamamento de Deus. Paulo estava preso e ele incentiva os crentes a que vivessem dentro do chamamento que Deus tinha dado para a igreja. Então, vamos ler comigo o versículo 1. Leiam bem forte comigo. Vamos juntos. Rogo-vos, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É interessante notar que nesses 6 versículos, aliás, o capítulo 4 é o início de uma. O apóstolo Paulo, dos capítulos de 1 ao 3, ele traz para nós os fundamentos da nossa fé. Ele fala de doutrina. Os 3 primeiros capítulos lidam com a doutrina cristã, que é a nossa maior riqueza. Ninguém pode viver unido sem ou não fundamentado naquilo que é essencial para a igreja. Não existe uma igreja unida sem que ela esteja fundamentada nas doutrinas cristãs.
Então, por isso é fundamental que a doutrina cristã esteja bem dentro de nós, bem enraizada no nosso coração e da nossa mente. E dos capítulos de 4 a 6, o apóstolo Paulo, ele se utiliza desses 3 capítulos últimos para dizer para nós que não nos basta saber as doutrinas cristãs. Não nos basta saber, porque se a vida da igreja for uma vida com desconhecimento do que dizem os capítulos 4, 5 e 6, nós vamos viver apenas em cima das doutrinas e vamos nos tornar uma igreja legalista. E é por isso que o apóstolo Paulo se utiliza desses 3 últimos versículos do capítulo 4 para dizer para nós que é importante conhecimento das doutrinas bíblicas, mas também é igualmente importante a prática destas doutrinas. E nos capítulos 4, 5 e 6 ele se utiliza desses capítulos para dizer para nós da importância da prática das doutrinas bíblicas. E é isso que o apóstolo Paulo traz aos crentes da igreja de Éfeso. Os 3 primeiros capítulos, doutrina cristã. E os 3 últimos capítulos, prática das doutrinas cristãs. Então aqui o apóstolo Paulo faz uma transição. O capítulo 4 é uma transição desta carta paulina. Então, ao ler o capítulo 4, saibamos dessa verdade também, porque o apóstolo está nos ensinando como nós devemos viver de acordo com as doutrinas cristãs, de acordo com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale notar também que a primeira música que o pastor Edilson cantou fala de unidade. E eu fiquei ali feliz da vida. Deus confirmando no meu coração o que eu deveria falar. Falou sobre unidade, orou sobre unidade. A tônica do seu louvor, né, pastor? A tônica do louvor foi o quê? Unidade. Porque é importante, uma igreja que não vive unida, ela não subsiste. Uma igreja que não vive unida, ela não influencia ninguém. Então aqui o primeiro versículo, os 3 primeiros versículos, olhando a estrutura do texto, os 3 primeiros versículos fala de um chamamento à vocação cristã. Versículos 1, 2 e 3 fala especificamente do chamamento, como nós fomos chamados. Então o apóstolo Paulo traz uma exortação, que eu não estou aqui para exortar a igreja, mas eu quero me aproveitar desse texto para incentivar a igreja. O apóstolo Paulo se utilizou de uma exortação para incentivo. E eu quero me utilizar também, ele começa dizendo o quê? Qual é o primeiro verbo que ele usa aí? Rogo-vos, clamo a vocês, suplico a vocês. E quando nós fazemos uma súplica, é porque a intenção de quem faz a súplica nos dá um sentido de urgência. É extremamente urgente aquilo que o apóstolo Paulo vai falar após. Por isso ele se utiliza deste verbo, rogo-vos, pois, eu, apóstolo. Então aqui nós precisamos destacar uma coisa. Que o apóstolo Paulo começa este capítulo com um apelo. Ele inicia com um apelo urgente. Agora, o que é que ele destaca aqui? Deixa eu ler para os irmãos. Rogo-vos, pois eu, e como ele se coloca. Qual é a condição do apóstolo Paulo? Prisioneiro. Prisioneiro de quem? Das autoridades que o prenderam. Prisioneiro de quem? Da polícia. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu não quero saber, por favor, não se manifeste. Ninguém se manifesta, ok? Alguém já foi preso aqui? Não se manifeste, porque eu não quero ver. Alguém já foi preso? Se você não foi, você precisa imaginar como é a vida de um prisioneiro. Como é que vive um prisioneiro? O prisioneiro, ele vive com liberdade de ir no barzinho, tomar uma Coca-Cola geladinha, num sol escaldante, dentro daquela cela, aquele cubículo quente de cimento, concreto. Eu quero tomar uma Coca. Ele sai e vai lá tomar uma Coca. Depois volta. Eu quero tomar um sorvete à noite. Ele sai, vai tomar um sorvete e volta. Eu quero dar um mergulho na piscina do presídio. Ele sai, vai dar É assim que ele vive? Ele não tem opção. Ele não tem opção de fazer absolutamente nada, a não ser cumprir com o seu papel de prisioneiro. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, e nenhum comentarista fala, que ele diz que é prisioneiro no Senhor para murmurar. E nem para que a igreja
da cidade de Éfeso ficasse com peninha dele. Ele diz, eu sou prisioneiro. Sabe por quê? Porque ele tem consciência em quem ele está aprisionado. O apóstolo Paulo tem consciência em que, ou qual é a sua real missão de vida. Então ele diz, eu, o prisioneiro no Senhor. A vida da igreja, a minha vida e a sua vida, entenda o que eu quero dizer, não tem outra maneira de ser. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem outra maneira de ser, a não ser de se declarar, eu sou prisioneiro no Senhor. Eu estou preso. Eu não tenho uma outra opção de viver. Eu não tenho outra maneira de viver, a não ser estar cumprindo a missão que Deus me determinou. A não ser cumprir com um comissionamento. Barreiras existirão, dificuldades existirão, intempéries na vida existirão, inimigos existirão, frustrações, decepções, traições existirão. Mas eu sou prisioneiro no Senhor. Eu não tenho outra opção de vida a não ser viver dentro ou no centro da vontade de Deus. Cumprindo o que o Evangelho diz que eu devo cumprir. Fazendo aquilo que o meu Deus me comissionou para fazer. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser uma igreja que viva de acordo com o seu bel prazer. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser conduzida pelas inovações dos tempos modernos, pós-modernos. E depois de pós-modernos, eu não sei o que é. Mas a igreja não pode, a igreja precisa estar estabelecida no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz, ele destaca, queridos. É importante notar que o apóstolo Paulo destaca essa sua condição de prisioneiro do Senhor. Por que que ele fala isso? Por que é que ele destaca essa sua condição? Para mostrar aos crentes da igreja de Éfeso o seu comprometimento com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu estou tão comprometido com o Evangelho do Senhor Jesus que a minha única opção é sofrer o que tiver de sofrer em prol desse Evangelho. E eu incentivo vocês a que vivam de forma digna do Evangelho do Senhor. A igreja do Senhor precisa viver de forma digna do Evangelho do Senhor. Então diga bem alto, eu sou prisioneiro no Senhor. Cuidado com o que você está dizendo. Eu sou prisioneiro no Senhor. Eu estou tão preso no Senhor, eu estou tão alicerçado nas doutrinas das Escrituras, que eu não tenho outra coisa a fazer, ainda que me prendam, ainda que me encarcerem, ainda que me algemem, ainda que me degolem, como ele foi degolado. Mas eu estou aprisionado no Evangelho. E não tem outra opção de vida. Então ele com isso nos exorta a que nós vivamos de maneira digna do chamamento. E que maneira digna? É viver dentro de uma cela de cadeia? Não! É viver aprisionado no Senhor, é respirar as coisas do Senhor, é permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida em todos os aspectos. Viver de forma digna do chamado que nós recebemos de Deus. E esse chamado, ele deve necessariamente nos levar a viver uma vida de comprometimento intencional. Eu estou comprometido com Jesus Cristo. Eu estou comprometido com o Evangelho. Eu estou comprometido com a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo incentiva os crentes, vivam comprometidos com Jesus Cristo, com o Evangelho. Vivam dignamente. Viver dignamente, irmãos, não é viver arrumadinho, de terno e gravata, bonitinho. Não. Viver dignamente é viver pautado no que o Evangelho diz. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele diz para os crentes da igreja de Éfeso, olha, eu sou prisioneiro no Senhor. Sejam também. Sejam também. Permitam-se aprisionar no Senhor. E aqui nos dá uma ideia de que ele está numa posição privilegiada. É interessante isso e parece até uma loucura. É muito controverso isso para os dias que nós estamos vivendo. Mas viver aprisionado no Senhor, o apóstolo Paulo diz, vivam dignamente. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor.
O apóstolo Paulo conclama aos crentes de Éfeso, o Espírito Santo de Deus conclama à igreja a missão de testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e somente isto. Nós, igreja, não fomos chamados para fazer outra coisa, a não ser sermos o quê? Boca de Deus. Falar do Evangelho transformador, curador, libertador. Falar do Evangelho transformador de vidas. E é isso que o apóstolo Paulo estava bem consciente. E isso implica em viver uma vida. A igreja, eu quero ressaltar a vocês aqui que igreja não é essa parede aqui linda, não é essa construção linda. Igreja quem é? Somos nós, eu e você. Amém? Nós somos igreja. Então a igreja precisa testemunhar do Evangelho, e testemunhar do Evangelho implica necessariamente em refletir, viver uma vida que reflita os valores e os princípios desse Evangelho glorioso. Viver dignamente significa refletir, sermos reflexos dos valores e dos princípios do Evangelho. Evangelho, queridos, que me curou, que me libertou, que me transformou, que me salvou, que garantidamente me dá hoje a consciência de que quando eu sair desta terra, eu estarei nos céus. E assim fez com você também. E se você que está aqui nesta noite, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer que o único caminho que te leva ao céu é Jesus Cristo. Então esse Evangelho, estar pautado sobre Ele, e estar sob Ele, ser guiado por Ele, e estar vivendo a sua vida fundamentado no Evangelho. É isso que nos faz dignos da vocação a que fomos chamados. Agora, o apóstolo Paulo, ele, depois de dizer isto, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí a pergunta que eu faço para você como o apóstolo Paulo instrui aos crentes de Éfeso, como ele instrui aos crentes a forma que eles devem viver de forma digna do Evangelho. E a pergunta que eu faço é, como deve ser a maneira de viver da igreja, a ponto de podermos ser cumpridores desse chamado? Como? Então leia o versículo 2 para mim, bem forte, todo mundo, enquanto eu bebo água. Amém. E o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele traz claramente para nós, ele mostra para nós claramente um equilíbrio entre teologia e vida. O apóstolo Paulo claramente traz eu gosto das cartas de Paulo, eu gosto de ler as coisas do apóstolo Paulo porque ele é claro. Ele mostra a doutrina bíblica, mas ele não divorcia a doutrina bíblica com a prática de vida. Muito pelo contrário, ele une uma coisa e outra. E essas duas coisas não podem jamais viver divorciadas, separadas, desunidas. Eu não posso apenas saber da doutrina bíblica sem praticá-la. E eu não tenho como praticar as doutrinas bíblicas sem conhecê-las. E o apóstolo Paulo, ele faz esse equilíbrio. Todas as cartas dele têm esse equilíbrio entre teologia e vida prática, entre doutrina e dever. E o apóstolo Paulo, então, exorta os crentes da igreja de Éfeso. A forma de viver que ele traz aqui no versículo 2, declara, vou usar uma redundância, declara claramente o que é uma igreja espiritual. Declara o que não é uma igreja legalista. E nem uma igreja anarquista. Mas o apóstolo Paulo declara o que é viver uma vida espiritual, como igreja. E o que é que ele evidencia? O que é que ele sublima aqui? São características de uma igreja. São características espirituais de uma igreja. E é interessante nós percebermos aqui que as características espirituais da igreja não se fundamentam em coisas, mas se fundamenta em prática de vida cristã. E quando nós olhamos essas práticas aqui, essas práticas devem ser necessariamente vistas. Vistas. Tem um versículo que eu não sei onde está,
que diz que nós devemos ser, a nossa luz tem que estar no alqueire, para que ilumine a todos e que seja vista pelos homens. Mateus 5,13. Isso aqui é um dicionário bíblico. Que bom. A palavra de Deus nos ensina que a maneira como nós vivemos e praticamos o Evangelho precisa necessariamente ser notória a todos. Não somente aos crentes, não somente dentro da igreja, mas principalmente na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa maneira de nos relacionarmos entre irmãos e também com os de fora. Então, pensem em como essas virtudes podem ser aplicadas na nossa comunidade de Magé. Gostaram? Nossa! Como essas virtudes devem ser aplicadas na nossa comunidade aqui em Magé. Então é isso que nós precisamos pensar. Humildade, todos nós sabemos o que é, né? Humildade nos leva a considerar os outros melhores do que nós. E a Bíblia diz isso, considerem os outros superiores a você. Ser humilde, ser manso, nos ajuda a tratar os outros com gentileza, com mansidão, com calma, com carinho, com atenção, com compreensão. E suportar, longanimidade, né? Longanimidade nos ensina a suportar as falhas dos outros conosco. Isso é muito difícil para nós. Ser longânimo, ter longo ânimo. E ter longo ânimo, fizeram uma pergunta para Jesus, até quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Até 7? Jesus falou, seja longânimo, irmão. Que 7? Mas o que Jesus falou? 70 vezes 7, seja longânimo. A longanimidade nos leva a olhar as pessoas e a receber delas, muitas vezes, afrontas, ofensas, acusações mentirosas. Mas a instrução do apóstolo Paulo, a que sejamos uma igreja espiritual e a que nós vivamos dignamente na nossa vocação é, sejam longânimos. Tenham longo ânimo. E nós percebemos aqui que essas características no versículo 2, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E quando ele termina o versículo, ele diz em amor, porque o amor é a liga, é aquele ovo que faz a liga da massa. É aquele elemento que une a massa e não deixa a massa esfacelar. O amor é aquilo que une a longanimidade, o suportar um ao outro, a humildade, a mansidão. Isso tudo em amor. Porque isso fora de amor. Agora, essas características da igreja não são características que nós as praticamos conosco mesmo. São características que nós praticamos sempre com o próximo. Você vai ser humilde com você mesmo? Você vai ser manso com você mesmo? Você vai ser longânimo com você mesmo? Às vezes, precisamos ser longânimos conosco mesmo, né? E a Bíblia diz aqui, suportando-vos uns aos outros, em amor. Então, esse versículo 2 nos traz aqui esse vínculo perfeito que deve existir na igreja para que seja manifesta a presença de Deus nela, e esta igreja que vive dessa forma é, indubitavelmente, uma igreja espiritual. Uma igreja que está aqui segundo os rogos do apóstolo Paulo. Uma igreja que vive dignamente na sua vocação. E essas características são essenciais para uma convivência harmoniosa, pacífica, espiritual. Essas características que eu e você devemos carregar conosco, esse amor por pessoas, esse carinho por pessoas, essa atenção por pessoas, essa paciência com pessoas, essa longanimidade com pessoas, precisam ser características notórias na vida daqueles que fazem parte da igreja do Senhor, da igreja que vive de forma espiritual. Então, o corpo de Cristo, a igreja, precisa necessariamente refletir esses valores espirituais, esses princípios bíblicos. Precisamos necessariamente viver isso. Sabem por quê?
porque isso declara o caráter de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que Deus essencialmente é amor. A essência de Deus é amor. E é o amor que nos une, amar uns aos outros. Nós precisamos declarar o amor que nós temos uns pelos outros. E esse amor é a essência de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, enfaticamente, diz para os crentes da igreja: vivam em amor. Sejam longânimos, sejam pacientes, sejam perdoadores, sejam compreensivos, sejam humildes, sejam mansos. Vivam dessa forma. É assim que nós vivemos de forma digna do chamamento de Deus. Versículo 3. Leiam para mim o versículo 3. Esforçando-vos. Vínculo da paz. A unidade e a paz são essenciais na vida da igreja. A unidade e a paz. Quando nós pensamos em unidade, nós pensamos o seguinte, queridos: Deus nos capacita com muitos dons. E muitas vezes nós cumprimos com os nossos dons de forma lícita, de forma espiritual até. É lícito fazer as coisas que Deus nos capacitou a fazer. Mas nós não podemos fazer aquilo que é lícito isoladamente. Nós não podemos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer de forma isolada. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que não é fácil você preservar isso. Não é fácil você se unir e se manter unido. Por isso ele fala no versículo 3, esforçando-vos. E tudo aquilo que nós precisamos nos esforçar para fazer, significa dizer que não é fácil. Se fosse fácil, não precisava ter esforço. E ele reforça essa ideia, dizendo, não de qualquer forma. Se esforcem, mas não de qualquer forma. Se esforcem, mas não aquele esforçozinho. Eu me esforcei, eu dei um passo, mas não deu, então eu recuei. Não, ele diz diligentemente. E isso é o contrário de negligentemente. Ele diz que o nosso esforço tem que ser diligente, persistente, contínuo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. E às vezes nós lutamos para preservar o nosso Espírito. Às vezes há uma luta constante e que as nossas forças até se esvaem, quando nós lutamos para preservar essa unidade, mas no nosso Espírito. Eu fico assim, estupefato, como o Edilson me ama. Eu não tenho nada que mereça esse amor. Eu não tenho nada que mereça essa unidade de estar com Ele, de estar com vocês. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para eu vou até adiantar o próximo ponto, mas quando nós olhamos sobre que base nós estamos fundamentando esse nosso esforço, aí nós vamos começar a entender que, apesar de mim, nós estamos unidos e nos mantemos unidos. Cá para nós, ninguém aqui é fácil. Ninguém é fácil aqui. Nós somos difíceis. Não somos, Bruno? Você é fácil, Bruno? Ninguém é fácil. Eu não sou fácil. É ou não é, Edilson? Ele não quer falar, eu sei, eu entendo. Eu não sou fácil. Mas o apóstolo Paulo diz, se vocês querem viver de forma digna do Evangelho, esforcem-se. Esforcem-se diligentemente para preservar, queridos, para preservar a unidade do Espírito. E está em letra maiúscula aí, não está? Então não é o seu Espírito, é o Espírito Santo. Preservem isso. Mas que coisa interessante. O Espírito Santo pode chegar e unir e acabou. Mas o Espírito Santo nos dá o privilégio e a oportunidade de cumprirmos com o seu chamamento. É uma oportunidade
sua, é um privilégio seu de se esforçar para manter esta unidade do Espírito. No vínculo, o que é que vincula? O que é que nos vincula? Paz. Paz. Se você conviver comigo, você vai ver que muitos motivos de guerra você vai ter comigo. Mas há um esforço no corpo de Cristo para a preservação dessa paz aí, do vínculo que nós precisamos ter. A unidade e a paz são essenciais para a saúde da igreja, para a saúde dessa nossa igreja. Nós devemos trabalhar, queridos, diligentemente, incansavelmente, com todo o esforço possível para manter essa harmonia, lembrando que nós somos todos partes integrantes de um mesmo corpo. E este corpo não é o seu. Este corpo não é da ICNV. Este corpo é o corpo de Cristo. E é o corpo de Cristo que nós estamos aqui representando. Procurar diligentemente. E eu procurei no Google. Significa procurar com o máximo cuidado, com a máxima atenção, com a máxima intencionalidade. Isso é ser diligente. Precisamos, com tudo isso, guardar a unidade do corpo, buscando a glória de Deus, preservando a unidade no Espírito. É buscar a paz de uma maneira eficiente, é buscar a paz de uma maneira minuciosa, demonstrando o máximo zelo pela igreja, demonstrando o máximo zelo pelo nome de Cristo na igreja. Então, esse primeiro aspecto, dos versículos de 1 a 3, fala dessa questão, né, do chamamento, a vocação de sermos cristãos. E a segunda parte desse texto está nos versículos 4 a 6, que fala sobre o que nós estamos vivendo assim. E fala da base dessa unidade. Qual é a base dessa unidade? O que é que sustenta essa unidade? O que é que suporta, né? O que é que mantém essa unidade? Então leiam para mim o versículo 4, por favor. Então Paulo reafirma a unidade dos crentes que não podem viver separados uns dos outros. Não há como eu me individualizar dentro da igreja. Não há como eu me individualizar no corpo. Assim como qualquer membro do seu corpo não pode se individualizar. Nós somos um corpo, e este corpo, ele não é um corpo inanimado. Ele é um corpo que é animado pelo mesmo Espírito. E o que que isso traz para nós? Um corpo animado. Um corpo que se move, um corpo que anda, um corpo que age. Essas ações não podem ser umas ações partindo de nós mesmos. Entenda o que eu quero dizer, por favor. Essas ações da igreja, o caminhar da igreja, as ações da igreja, elas não são animadas pela capacidade teológica de um homem, ou pela capacidade musical desses músicos maravilhosos, dos cantores, pela capacidade financeira da igreja. Essa animosidade que vem para a igreja, ela necessariamente precisa ser pelo Espírito. É o Espírito quem nos anima, quem nos faz andar, caminhar, crescer. É o Espírito que faz com que esta igreja manifeste a glória de Deus para fora dessas quatro paredes. A animosidade da igreja vem a partir da ação do Espírito Santo. E é esse Espírito que nos une. É esse Espírito que nos faz compartilhar da mesma e única esperança. É esse Espírito que leva a mim e a você a compartilhar com todos a promessa da vida eterna. O objetivo da igreja é pregar o Evangelho. Esse Evangelho que salva. Este Evangelho que prepara o caminho para o céu de todo pecador como eu. Então, a proclamação disso, a única esperança que nós temos, qual é a esperança da igreja? A promessa da vida eterna. Se nós estivermos aqui
pregando o evangelho, cantando com essa igreja linda, maravilhosa. E se não houver uma base sobre a qual esta igreja esteja, é vão, o nosso trabalho é vão. Precisamos falar da promessa, a promessa da vida eterna, o céu. É para isso que nós fomos convocados por Deus. É para isso que o apóstolo Paulo se sentia comissionado por Deus. E é por isso que ele deu até mesmo a sua vida, porque ele foi morto por causa do evangelho, por causa da propagação do evangelho. Então, queridos, há um só corpo. Não há individualismo. Apesar de sermos indivíduos, mas não há individualismo. Há um só Espírito. O Espírito que anima, o Espírito que age, o Espírito que comanda. Assim como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Agora leia o versículo 5 para mim, bem forte. A nossa unidade, ela está enraizada em Cristo, ela está arraigada em Cristo. E o apóstolo Paulo diz para os crentes de Éfeso, olha, nós temos um só Senhor, nós temos uma só fé, e nós temos um só batismo que nos une. E o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Aqui ele está destacando 3 elementos fundamentais da nossa fé. Ele está destacando aqui que há um só Senhor. Quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. Há um só Senhor. E ele destaca, há uma só fé. E o que é que ele enfatiza nos capítulos 1, 2 e 3 da carta de Éfeso? A doutrina cristã. Há uma só fé. Nós estamos fundamentados sobre uma única verdade. Há uma só fé. Ou seja, a sã doutrina. E ele diz também, há um só batismo. Um testemunho público da nossa inserção no corpo de Cristo. O batismo é um dos sacramentos. E ele fala sobre, ele se utiliza dessa palavra. Ele fala, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O batismo faz parte da nossa iniciação na vida cristã. E é um dos sacramentos. Esses elementos são elementos comuns a todos nós que cremos em Jesus. Esses elementos são elementos comuns a mim e a você. E declaram a unidade da igreja. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. E o versículo 6 ele diz, vamos ler juntos? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Então não há como nós vivermos separadamente. Não há como nós não vivermos unidos. Porque a palavra diz um só Deus e Pai de todos. E Paulo aqui enfatiza a unicidade de Deus. O Deus único. Nós não temos vários pais espirituais aqui, no sentido de divindade. Né? Lógico que todos nós temos um pai. Mas aqui Paulo está dizendo, o único Deus, a unicidade de Deus. Ele está destacando aqui, sublimando a unicidade de Deus. E há somente um Deus verdadeiro, que é Pai de todos. E depois ele diz, é sobre todos. Aqui Deus, o apóstolo Paulo trata que Deus, ele é o supremo governante. E ele governa sobre tudo e sobre todos. Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos. E ele está dizendo que Deus opera através de todos os crentes. Deus opera através de todos os membros desta igreja. Deus opera através de você, querido. Deus não opera apenas a partir na vida do pastor Edilson. Deus opera também na sua vida. E o apóstolo Paulo traz isso à tona para os crentes da igreja de Éfeso. Há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, a onipresença de Deus. Então ele destaca elementos importantes para que a igreja de Éfeso, ao praticar o evangelho, não praticasse de forma inocentemente, mas que soubessem das verdades bíblicas para que a igreja fosse uma igreja espiritual. E Deus, a partir da igreja, agir em prol da salvação de muitos. Então, por isso, muito mais vale a pena dizer que a nossa unidade não é. Aliás, a nossa unidade nunca foi, ela não é e nunca será baseada naquilo que fazemos.
E eu volto aqui a dizer, a nossa unidade não depende daquilo que fazemos. E nós aquilatamos a nossa unidade. Nós medimos se vamos nos unir à pessoa ou não por aquilo que nós vemos ela fazer. Nos esquecendo daquilo que Jesus já fez na cruz por ela. Isso não vale para nós. O que vale é aquilo que vemos fazer. E nos esquecemos dessa verdade. Então aqui, não é por aquilo que nós fazemos. A nossa unidade, a base da nossa unidade é o que Deus fez em Cristo. Por mim e por você. A base da unidade da igreja é o que Deus fez em Cristo, pela igreja. Quando nós olhamos lá Efésios 5, o apóstolo Paulo dando instrução quanto à família, ele diz que o homem deve amar a sua esposa. E qual é a comparação que o apóstolo Paulo fala? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, nós precisamos entender isso. A nossa unidade está baseada em Deus. A nossa unidade está baseada no Evangelho. Na verdade única do Evangelho. A igreja espiritual é aquela igreja que se fundamenta nessas verdades. Essa então é a base da nossa unidade. É por isso que eu vivo com Ulisses. É por isso que nós vivemos juntos uns com os outros. A despeito das ofensas. Não que o Ulisses faça, mas a despeito daquilo que eu vou sofrer, que eu vá sofrer com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele sofreu ofensas, injúrias, prisões. Jesus sofreu. Você e eu ofendemos Jesus todos os dias. E Jesus, então vou retirar-me de dentro do seu coração. Deixa eu sair daí, porque você... Não. Jesus, quando olha para nós, ele nos vê com outros olhares. Ai de mim, se dependesse dos meus atos, para eu merecer que o meu coração fosse habitáculo do Espírito Santo. Ai de mim. Mas Jesus disse que nos amaria até o fim. E Ele é fiel. A unidade da igreja, ela está fundamentada em Cristo, queridos. Está fundamentada no que as Escrituras nos ensinam. A unidade da igreja não está fundamentada nas coisas que as pessoas fazem, porque se fosse assim, Deus não teria tido misericórdia de você. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que você e eu estávamos como? Mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos, sem capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo até. Sem capacidade de nos mover. Estávamos mortos. Mortos não é biologicamente falando, não. Mortos espiritualmente por causa do pecado. O que Isaías diz? Que o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Estávamos mortos. Mas Deus teve um olhar de misericórdia. E falou, eu sei o que eu posso fazer por ele. E às vezes nós precisamos olhar uns para os outros com esses olhares também. E saber que o que Deus pode fazer na vida das pessoas, assim como fez na sua e na minha. O que Deus pode fazer conosco? Eu quero desafiar você nesta noite, encorajar você nesta noite, a que você e eu cultivemos com todas as nossas forças, com toda a nossa intencionalidade, a preservação da unidade da igreja, buscando a glória de Deus, buscando sempre paz e reconciliação. Nós somos chamados a viver em harmonia. Nós somos chamados a viver refletindo os valores e os princípios do Evangelho. Nós somos chamados a viver esta verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, para que haja uma demonstração clara, um testemunho claro do modo transformado que nós vivemos. Para declararmos para as pessoas o que o Evangelho faz na vida de um homem. Se você for turrão, se você for brigão, se você pagar sempre com a mesma moeda, se alguém te der um tapa na face, você ao invés de virar a outra, der dois tapas na cara do outro, as pessoas vão dizer, mas o Evangelho, o que é que fez com esse homem? Nada. O que é que fez com essa mulher? Nada. O Evangelho não transformou, o Evangelho não pacificou o coração. Eu desafio a todos nós a sermos exemplos de unidade, queridos. Desafio a todos nós nesta noite a sermos um exemplo de unidade e de amor cristão. E não apenas aqui dentro, porque aqui dentro é fácil. Amar o irmão é fácil.
mas na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso trabalho. Vamos permitir que as pessoas... Eu hoje de manhã recebi uma homenagem maravilhosa lá na igreja. Eu cheguei na igreja, tinha uma mesa enorme, cheia de café, bolo, doce, tudo. E ao final do culto fizeram uma homenagem lá para mim, o jogral. Eles ensaiaram um jogral. E eu chegava na igreja durante a semana, tinha um monte de mulher dentro do banheiro. Eu não entendia. Tinha mulher no campo, tem um campo de futebol atrás, no campo. Tinha mulher na salinha da escolinha, eu falei, bom, enfim, é alguma coisa que está funcionando. Que nada, era um jogral que estavam fazendo para mim lá. E ao final, um garoto que chegou na igreja, acho que vai fazer 1 ano e meio agora, por aí, ele escreveu uma carta para mim. E ele me elogiou, ele disse que eu sou charmoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. E eu fiquei todo cheio. Mas ao final, ele disse o seguinte: obrigado, pastor, por ter me recebido com muito carinho e não ter me julgado. Uma criança. Não ter me julgado. Porque eu abraço todo mundo, abraço até cachorro. Se passar lá na igreja, eu abraço. Eu abraço aquele menino, gosto muito dele. E isso marcou essa criança. Isso transforma vidas até de criança, irmãos. A vida de unidade, a vida de amor, a vida de carinho, a vida de compreensão, mostra que de fato e de verdade o Evangelho transforma. Eu desafio você a ter maior amabilidade, a ter maior compreensão, a buscar ainda mais, porque esta igreja é uma igreja unida. Esta igreja é uma igreja... Mas eu desafio você a que cada vez mais você busque harmonia, você busque unidade. Vamos ser exemplos. E que esta igreja faça muito bem, mais ainda, do que já tem feito nessa comunidade. Como é que a igreja de Atos crescia? Uma das coisas que a igreja de Atos crescia era na simpatia do povo. A igreja caía na simpatia do povo, não é isso? A igreja caía na simpatia do povo. Que seja essa igreja que caia, não estou jogando as outras no lixo não, mas que esta igreja caia na simpatia dessa cidade grande de Magé. Por causa do amor com que vocês se amam. Então vamos renovar o nosso compromisso com Cristo e também uns com os outros. Vamos fortalecer os laços que nos unem, porque ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Que Deus nos abençoe e que Deus guarde o nosso coração. E que nós possamos viver em harmonia. Esperar que Deus retribua aquilo que porventura tenha sido mal para você. Viva o Evangelho. Vou ler de novo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que Deus abençoe, pastor Edilson.